Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal e Feliz Natal, né? Eu sei que tá atrasado, era para esse vídeo ter saído antes, afinal esse é um caso natalino, só que eu recebi visita em casa e eu jurei que eu ia conseguir gravar com as visitas em casa, acabou não dando certo, mas de qualquer forma esse caso já estava pronto só para eu gravar e soltar para vocês, então tô soltando agora e logo mais vai ter o caso de Ano Novo. Vou tentar soltar antes do ano novo dessa vez, né, gente? Porque teve aí um atraso. De qualquer forma, esse mês tivemos muitos vídeos. Teve dia que eu fiz dobradinha, publiquei 2 vídeos no mesmo dia. Então eu vou deixar aqui embaixo num comentário fixado alguns casos que eu selecionei para vocês, que foi os que eu mais gostei de trazer aqui no canal nesse mês. E eu quero que vocês assistam, se não assistiram ainda, porque eu acho que são casos super interessantes e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitando, né, eu convido vocês a me seguirem nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também mostrando um pouco mais do meu dia a dia. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Toda a confusão envolvendo o caso de hoje teve início na manhã de Natal de 2011, quando uma equipe de ambulância foi acionada para um complexo de apartamentos em Anaheim, no estado norte-americano da Califórnia. A informação era de que uma mulher havia caído aparentemente embriagada e batido a cabeça na noite anterior. Seu parceiro, preocupado, foi a pessoa que fez a ligação para a emergência, mencionando que achava que ela poderia estar com uma contusão. Quando a ambulância chegou, a equipe logo percebeu que algo estava muito errado. Ao explorarem ali o local, a equipe de paramédicos encontrou sangue em todos os lugares. A quantidade espalhada pelo apartamento era assim gigantesca e alarmante. E a ideia de que a mulher havia apenas caído e batido a cabeça parecia cada vez mais absurda. Os paramédicos perceberam que os ferimentos da mulher eram muito mais graves do que uma simples contusão. Na verdade, ela não estava apenas inconsciente. O seu nome era Zazel Dominique Preston e ela estava sem vida já tinha algum tempo. E o que começou como um chamado de emergência aparentemente simples, logo se transformou em uma cena de crime no dia de Natal. Conhecida como Zeze entre os seus amigos, ela tinha apenas 26 anos quando a sua história teve um desfecho bastante trágico. A mulher nasceu no dia 5 de setembro de 1985 em Anaheim, na Califórnia, e passou toda a sua vida nesta região. Ela não conhecia o seu pai, mas a sua mãe, uma mulher chamada Sidel, fez o possível para dar a ela e aos seus 4 irmãos o melhor possível. Desde pequena, Zazel sempre foi uma menina muito criativa, cheia de energia e muito inteligente. Ela amava dançar, tocar piano, desenhar e pintar, sempre buscando maneiras de expressar a sua arte. Na adolescência, a vida da jovem foi bastante comum. Ela passou a lidar com novas preocupações, como, por exemplo, o primeiro amor e as complexidades da vida escolar do ensino médio. Aos 17 anos, a sua vida tomou um rumo inesperado quando Azazel engravidou e foi em 2003, antes de completar 18 anos de idade, que ela deu à luz a uma linda menininha. Apesar da juventude, Azazel encarou a maternidade de forma admirável e se comprometeu a ser a melhor mãe que poderia ser, enquanto o pai da criança, por outro lado, mudou de estado e não quis nem saber de assumir a própria filha. Bom, gente, a verdade é que para garantir uma vida melhor para ela e para sua filha, Azazel não hesitou em se jogar em vários empregos. Ela trabalhou em lanchonetes, lojas de roupas e até se aventurou como maquiadora freelancer. Ela também adorava postar sua vida nas redes sociais e parecia muito feliz. Azazel era uma mãe amorosa, cercada por amigos e familiares que a apoiavam. E mesmo sendo tão jovem, ela estava construindo uma vida cheia de amor e muita alegria. Mas em uma reviravolta do destino, 5 anos depois, quando estava com 22 anos de idade, a vida da Azazel mudou novamente, porque ela descobriu que estava esperando sua segunda filha. E mais uma vez, o pai da criança sumiu no mundo. Ele não quis assumir a criança e deixou Azazel à sua própria sorte. Só que isso não foi um problema para ela, porque mais uma vez ela ergueu a cabeça e foi trabalhar ainda mais horas
para sustentar a si mesma e as suas duas filhas. E tudo parecia ir muito bem, até que em 2008, poucos meses após Azazel dar à luz a sua segunda filha, ela conheceu um homem chamado William Wallace, que tinha 26 anos de idade na época. O William, gente, tinha enfrentado uma infância complicada, praticamente se criando sozinho, mas essa independência toda logo revelaria um lado sombrio quando ele começou a se inserir na vida da Azazel e a sua pequena família. Os sinais de alerta estavam lá, as red flags estavam lá, mas ela estava tão encantada que não percebeu. O que deveria ser um período de romance e felicidade rapidamente se transformou em um pesadelo. Em um momento de fúria, William descontrolou-se e atacou a namorada de uma forma tão brutal que ela ficou irreconhecível. Ela precisou de tratamento hospitalar e daqui para frente esse relacionamento foi só ladeira abaixo. William bebia muito e chegava em casa descontrolado, pronto para arrumar confusão. Em julho de 2008, o homem chegou em casa totalmente embriagado e em busca de briga. E quando Azazel tentou escapar da confusão que estava por vir, ele a agarrou, a jogou contra a parede e, em um acesso de fúria, começou a estrangulá-la. A jovem desmaiou, mas mesmo assim a violência não cessou. Ele estava tão perdido em sua raiva que continuou a agredi-la mesmo quando ela estava completamente inconsciente. Quando acordou e finalmente conseguiu escapar, Azazel estava em estado de desespero e correu até o vizinho para utilizar o telefone e chamar a polícia. Quando as autoridades chegaram, ele já tinha sumido no mundo. O homem desapareceu completamente em um piscar de olhos, mas a mulher sabia que ele voltaria, e foi bem isso mesmo que aconteceu, tá? William voltou para casa, gritando palavras de amor, jurando que era um novo homem, mas Azazel estava pronta para agir e acionou a polícia assim que ouviu a voz dele. William foi preso e mais tarde se declarou culpado por violência doméstica e foi condenado a apenas 19 dias de prisão. Azazel ficou revoltadíssima com essa prisão tão curta, mas o promotor público prometeu a ela que o homem nunca mais a incomodaria e providenciou ainda uma ordem de restrição contra o William, o que significava que ele não poderia mais ter contato com ela. Mas assim que saiu da prisão, William estava determinado a reconquistar o amor da sua vida. No início, Azazel resistiu, mas então o homem persistiu, jogou todo o seu charme e logo apresentou a melhor desculpa de todas. Ele tinha encontrado Deus, tinha se tornado cristão e durante o seu tempo na prisão ele alegou ter se tornado um homem de fé, um cristão renascido e começou a inundar a ex-namorada com promessas de mudança. Ele até citava trechos bíblicos para ela, dizendo inclusive que como boa cristã ela deveria perdoá-lo, porque Jesus perdoou as pessoas que o agrediram. Como era uma pessoa que frequentava a igreja semanalmente, Azazel caiu nessa ladainha toda e voltou a morar com William. Mas pouco tempo depois, por volta de outubro de 2010, a máscara do enganador finalmente começou a cair e o verdadeiro William voltou a aparecer. Ele recomeçou as agressões e, para piorar, também começou a sair com outras mulheres. Quando Azazel confrontava William sobre as suas infidelidades, ele não hesitava em se colocar como a vítima da história, manipulando a situação e fazendo com que ela se sentisse louca por desconfiar dele. Era uma questão de controle e manipulação onde William tentava fazer a mulher acreditar que era privilegiada por tê-lo ao seu lado e que sem ele ela não conseguiria seguir a sua vida, porque o Alecrim Dourado era maravilhoso, era um homem cristão, era um homem de bem, era perfeito. Pessoas manipuladoras, gente, têm uma habilidade única de jogar com as emoções das outras pessoas, fazendo com que você comece a acreditar na sua versão distorcida dos fatos. O que aconteceu em seguida foi que Azazel passou a acreditar que tinha diversas mulheres por aí tentando roubar o seu homem e que o William era só uma vítima, um homem honesto que estava lutando contra o assédio das mulheres da rua que se jogavam aos seus pés. Que alecrim dourado, né, pessoal? Ele conseguiu até mesmo colocar Azazel contra as suas amigas que apresentavam provas de que William estava traindo ela com outras mulheres e havia mensagens dele chamando essas mulheres para sair.
mas quando ela falava com William e pedia esclarecimentos, ele virava o jogo, dizendo que as amigas dela eram todas invejosas e estavam tentando destruir o relacionamento lindo que eles tinham construído. E a Azazel, gente, ficava cada vez mais confusa e perdida no meio disso tudo. Curiosamente, durante o ano seguinte, o ano de 2009, ele passou por várias idas e vindas da prisão, sempre por motivos relacionados a entorpecentes e outras atividades ilegais. E o mais chocante era que toda vez que ele saía da prisão, ele voltava para casa da Azazel e suas duas filhas. Ele inventava um monte de mentiras e até dizia que tinha sido preso injustamente, alegando que estava sofrendo perseguição por ter se tornado cristão e todas essas coisas. Ele sempre se fazia de vítima da situação e convencia a Azazel a permanecer ao seu lado e não importava o que acontecesse, ela estava ali. E com isso a mulher acabou retirando a ordem de restrição que tinha contra ele, alegando ao tribunal que o homem tinha se convertido a Jesus e agora era uma nova pessoa. Sim, ele estava na presença de duas meninas pequenas, que eram as filhas da Azazel. Ela retirou todas as denúncias e estava vivendo com aquele homem que a gente sabe que tinha um histórico abusivo. Isso, assim, é muito perigoso e eu acho que uma mãe deveria pensar primeiro nos filhos e depois no cara que ela tá afim, sabe? E, gente, era assim, batata. Toda vez que ele saía da cadeia, ia pra casa dela, aquele espiral de abusos começava novamente diante dos olhos inocentes daquelas crianças que estavam vendo tudo aquilo. E aquela mãe permitia isso, sabe? Só que as coisas não estavam melhorando, na verdade, estava tudo só piorando mesmo. E esse ciclo de abuso e perdão se tornava cada vez mais complexo. A cada nova agressão, Azazel sentia que precisava perdoá-lo e estar ao seu lado, apoiá-lo e ser submissa a ele, porque se não o fizesse, estaria indo contra as escrituras e os ensinamentos que ouvia na igreja toda a semana. Ao conversar com suas amigas que também frequentavam a mesma unidade, ela sempre ouvia que precisava ser paciente, precisava ser o pilar da casa, precisava pensar em suas filhas, precisava ser forte, porque um dia a libertação aconteceria. Um dia a transformação seria completa. De que adiantaria ela denunciar o marido, colocar ele atrás das grades e ela ficar sozinha com as crianças? Ela precisava de uma figura masculina dentro de casa. Era isso que todos na igreja diziam a ela, porque seria muito pior, né? Ficar sozinha com as crianças. E mesmo durante as idas do William para a prisão, Azazel continuava a visitá-lo, ou seja, ela ia até a prisão, até a penitenciária para ver ele. E essa, gente, é uma história assim muito triste, sabe? Eu acho muito complexo tudo isso e trágica a realidade desses relacionamentos abusivos. A gente sabe que a pessoa ela acaba se prendendo àquilo que é muito difícil sair. Só que as coisas ainda iam piorar, tá? Porque em 2011 a Azazel descobriu que estava grávida e começou a se encher de esperança ao acreditar que a chegada do bebê poderia mudar a dinâmica da relação, que talvez o William passasse a tratá-la com mais carinho e mais respeito. Porém, a realidade foi bem diferente, porque a violência se intensificou cada vez mais. Uma vez, durante uma briga em público, ela teve que se esconder em um supermercado enquanto ele a atacava verbal e fisicamente. Em outra ocasião, ela foi hospitalizada com um tímpano machucado, resultado ali de um soco, gente. Você imagina estourar o tímpano da pessoa, sabe? Em agosto de 2011, já com a barriga bem crescida, a jovem precisou mais uma vez de ajuda e ligou para sua mãe. Quando a mulher chegou, ela encontrou sua filha encolhida na calçada, em posição fetal, com o corpo coberto de hematomas, incluindo a barriga. E ela estava grávida, sabe? Ela podia ter perdido o bebê. Assim que ela chegou na casa da sua mãe, Azazel começou a refletir sobre a sua vida e começou a suspeitar que as coisas não mudariam. A vida que ela estava vivendo era um grande pesadelo, bem distante dos sonhos que ela sempre teve. Em setembro de 2011, a jovem se inscreveu no Cypress College para estudar e se tornar conselheira de violência doméstica. Ela acreditava que esse curso não só a prepararia para uma nova carreira, mas também poderia ajudá-la a aprender como lidar com a sua situação e se livrar de uma vez por todas das amarras que a faziam voltar para William. Por falar nele, em pouco tempo William começou a se irritar com a independência e as conquistas pessoais da Azazel.
e ele deu início ao envio de uma série de mensagens repletas de ciúmes e ameaças. Ele também inventou mais um monte de mentiras e tentava isolá-la de amigos e familiares. E foi então que ela cometeu mais um terrível erro. No dia 7 de novembro de 2011, ela se casou com William. Seus amigos e familiares tentaram impedi-la de fazer essa barbaridade, mas ela estava totalmente enganada, pensando que o matrimônio traria segurança à relação, especialmente considerando que muitos dos acessos de raiva dele eram motivados por ciúmes e inseguranças. Ela esperava que o compromisso formal fizesse com que William a visse de outra maneira. Mas claro, gente, a realidade foi bem diferente. Para William, o casamento apenas reforçou ainda mais o seu sentimento de posse sobre Azazel. Agora ela era dele e ponto final. Apenas 2 semanas após o nascimento do filho do casal, no dia 24 de novembro de 2011, durante um jantar de ação de graças, a situação fugiu do controle quando Azazel pediu a seu cunhado mais jovem que a ajudasse com uma configuração em seu celular. A reação do William foi explosiva. Seus ciúmes e a paranoia o transformaram em uma tempestade de raiva que deixou todos perplexos e em choque. Em dezembro de 2011, Azazel estava completamente desolada. Todos os seus esforços para entender a dinâmica da violência doméstica e ajudar o William pareciam não ter resultado. Ela finalmente percebeu que não poderia mudar um homem que estava tão enraizado em sua própria maldade. Mas infelizmente as coisas já tinham ido longe demais. No dia 9 de dezembro de 2011, pouco mais de um mês após dar à luz, a mulher novamente foi para o hospital, desta vez com um corte profundo na parte de trás da cabeça, resultado das agressões do marido. Os profissionais de saúde tentaram alertar a polícia, mas Azazel estava apavorada. Ela temia que William fosse preso, saísse em pouco tempo e fizesse algo terrível com ela ou com seus filhos. Ela decidiu que precisava fugir, mas que aquele não era nem o momento nem a maneira correta. Por isso, quando os policiais chegaram no hospital, ela mentiu para a polícia afirmando que havia sido atacada por um desconhecido na rua. A mulher voltou para casa e começou a planejar como sairia daquela situação sem traumatizar os seus filhos, e decidiu que precisava primeiro fazer do Natal daquele ano um Natal lindo e cheio de amor para os seus filhos, e que depois ela daria um jeito em sua vida. O que Azazel não sabia é que o tempo não estava a seu favor. Nas vésperas do Natal de 2011, enquanto todos celebravam e se divertiam, o casal Zazel e William foram a uma festinha na casa de um vizinho. O clima estava leve, com drinks e risadas, mas como um filme que vira de comédia para terror em um piscar de olhos, tudo naquela casa mudou. Após algumas horas de alegria, um desentendimento sobre deixar os filhos sozinhos em casa fez com que o casal deixasse a festa em um clima pesadíssimo. Ao chegarem de volta na residência, a tensão explodiu em uma briga verbal que rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. O que era para ser uma noite tranquila se tornou um verdadeiro pesadelo. O barulho da briga foi tão alto que acordou a filha mais velha da Azazel, de 8 anos, que saiu do quarto para tentar entender o que estava acontecendo. A criança presenciou o William agredindo a sua mãe de forma cruel, e os gritos da pequena ecoaram pela casa. Quando a mulher finalmente conseguiu escapar, um vizinho a viu correndo, mas em pouco tempo William a alcançou e a arrastou de volta para o apartamento. Assim que voltaram para dentro da casa, o homem a empurrou contra uma mesa de vidro que se despedaçou com um impacto em vários pedaços, cortando a mulher em várias partes ali do corpo, sabe? Vários cortes por conta do vidro. Depois de um tempo, William decidiu que era hora de limpar aquela bagunça e ele arrastou a Azazel para o banheiro, ignorando ali todo o estado crítico que ela estava, sabe? Ele ainda jogou a mulher em uma banheira de água que fez ela gritar de dor justamente por conta do contato da água com aqueles cortes, sabe? E, gente, aquela água não estava fria, tá? Tava assim, bem quente. Tudo piorou quando o homem estava tentando levantar o corpo dela e deixou que ela escorregasse e batesse a cabeça dentro da banheira. Era por volta das 2 da madrugada quando William arrastou o corpo da Azazel e a jogou na cama, como se ela fosse assim, um objeto qualquer. Ele mandou a criança ir dormir e foi se deitar
como se tudo estivesse normal. Em algum momento desse show de horrores, o filho do casal começou a chorar pedindo alimento, e então o monstro se levantou, pegou o bebê do berço e levou até onde o corpo da mulher estava e posicionou a criança no colo da mãe. Só que ela já não podia mais amamentá-lo, porque ela já estava sem vida. Na manhã seguinte, portanto, Natal, dia 25 de dezembro de 2011, as duas filhas da Azazel acordaram cheias de energia. Elas estavam ansiosas para abrir os presentes e descobrir o que o Papai Noel havia deixado embaixo da árvore de Natal. Então William, em um ato realmente perturbador, fez algo que parece assim, tirado de um filme de terror. Ele pegou ali, né, o corpo da Azazel, que já estava sem vida, e o levou para a sala de estar, colocando-a no sofá como se ela fosse uma boneca de tamanho real. Para piorar a situação, ele colocou óculos escuros nela, escondendo seus olhos inchados, e chamou as meninas para abrir seus presentes, enquanto a sua mãe estava ali sentada, né, observando tudo, só que era só o corpo, que ela já estava sem vida. E se isso já não fosse aterrorizante o suficiente, William foi além. As meninas perceberam rapidamente que algo estava errado. A mãe não reagia, não falava com elas e não sorria ao ver os presentes. William, tentando explicar a falta de respostas da mulher, disse que ela havia estragado o Natal por ter bebido demais e provavelmente estava de ressaca. Mas a filha mais velha da Azazel, a menina de 8 anos, que havia testemunhado a violência na noite anterior, sentiu que algo estava muito errado. Ao tocar na pele da mãe, ela percebeu que estava fria e rígida. Ela chamou por sua mãe, que obviamente não respondeu. O William, gente, a essa altura estava totalmente desesperado, porque estava acostumado a ver Azazel acordar depois de um episódio de violência. E ele não sabia direito como agir ao perceber que a mulher não voltava. Ele ainda tinha a esperança de que ela estivesse viva, mas o seu corpo estava frio e William começou a compreender a gravidade da situação. Por volta das 9 horas da manhã, ele ligou para a mãe da sua esposa, contando que os dois tiveram uma discussão e que ela havia caído e batido a cabeça após uma noite de bebedeira. Nos 30 minutos seguintes, o homem continuou a adiar o chamado para a emergência, ligando para todo mundo, menos para quem ele realmente deveria. Mas então os familiares da Azazel disseram que estavam a caminho e ele percebeu que não tinha mais o que fazer. Era por volta das 9h35 da manhã quando ele ligou para a emergência, tentando controlar as suas emoções e parecer calmo diante do que ele tinha feito. Quando os paramédicos chegaram, eles não precisaram de muito tempo para perceber que algo muito mais sombrio havia ocorrido naquele apartamento. William os recebeu na porta e os conduziu para dentro. Como eu disse no início do vídeo, havia manchas vermelhas por toda a parte. Curiosamente, a roupa que Azazel vestia no momento estava completamente limpa e isso por si só já era bastante suspeito. Os paramédicos acionaram as autoridades e logo que a polícia chegou, eles prenderam William Wallace sob a suspeita de homicídio. O laudo final da autópsia apontou hemorragia cerebral causada por trauma craniano. As provas eram esmagadoras, espalhadas pelo corpo da vítima e pelo apartamento onde o casal morava. A própria família e os amigos dela poderiam atestar os anos de abuso em seus depoimentos. Entretanto, o que parecia ser um caso claro e direto para garantir a justiça para Azazel se arrastou por quase uma década nos tribunais. William passou 9 longos anos na prisão, aguardando o julgamento, enquanto o caso permanecia estagnado. Um dos maiores obstáculos que a promotoria encontrou nesse caso foi que a principal testemunha era uma criança de apenas 8 anos de idade. A versão da criança sobre os fatos daquela noite mudava de tempos em tempos, o que é totalmente compreensível e normal, levando em conta que a menina passou por uma situação extremamente traumática e viveu cercada por ameaças. Então era normal que ela se sentisse insegura em relatar o que viu. Foi somente em março de 2021 que as coisas começaram a andar e finalmente chegou a hora de haver justiça pelo que aconteceu com Azazel. William Wallace, por todos esses anos, teimava em manter a mesma narrativa absurda. Ele dizia que naquela noite, Azazel estava tão embriagada que provocou uma briga
e em meio ao caos acabou se ferindo sozinha. Para ele, tudo era culpa dela, desde a mesa de vidro quebrada até as lesões que ela havia sofrido. Mas então a filha mais velha da Azazel, que agora estava com 17 anos, decidiu que era hora de contar a sua verdade. Com coragem, ela se levantou no tribunal e reviveu todos os horrores que presenciou naquela noite de Natal de 2011. Ela relatou em detalhes como William agrediu a sua mãe em todos os cômodos da casa. Ela descreveu um momento angustiante em que viu a sua mãe ser empurrada contra a mesa de vidro, que se estilhaçou sob o seu corpo, causando vários ferimentos. Ela se lembrou claramente de como, ao tentar escapar, a mulher foi puxada de volta para dentro de casa, com um vizinho testemunhando a cena, mas não fazendo nada, ninguém queria se intrometer, né? Afinal, briga de marido e mulher tem aquele ditado que ninguém mete a colher. Enfim, o seu depoimento se alinhou perfeitamente com as evidências forenses, e o que essa jovem revelou desmascarou William de uma vez por todas, mostrando como ele era mentiroso e mostrando quem ele realmente era. E assim, no dia 7 de abril de 2021, William Wallace foi condenado por homicídio culposo em segundo grau e violência doméstica. A razão pelo qual não foi por homicídio em primeiro grau é porque o júri considerou que a última queda da Azazel foi acidental, embora a promotoria insistisse que os socos que ela recebeu antes de cair não foram nada acidentais, muito pelo contrário. Mas o que realmente pesou contra ele foram as suas ações após o acidente. Ele hesitou em chamar a ambulância, mesmo os familiares dela dizendo ao telefone que isso era o certo a se fazer. Se ele tivesse agido rapidamente, talvez a história tivesse um final totalmente diferente. Mas, preso em seu egoísmo, ele deixou essa mulher à mercê da sua própria sorte. E ela acabou morrendo. William foi sentenciado à pena de prisão perpétua com o mínimo de 15 anos para tentativa de liberdade condicional. Levando em consideração os 9 anos que ele passou esperando pelo julgamento, ele poderá solicitar a audiência de condicional no segundo semestre de 2027. É preciso dizer que durante o julgamento do William Wallace, amigos e familiares dele alegaram que Azazel também o agrediu. Disseram que os dois tinham uma relação de violência mútua, mas os promotores alegaram que ao olhar para o histórico de internações da vítima, fica claro que a balança da violência estava muito desequilibrada. Durante as investigações, os policiais ouviram, além dos familiares e amigos da Azazel, os amigos que ela tinha na igreja e também um líder da tal congregação, que esclareceu que sempre aconselhou a mulher de acordo com a doutrina cristã, sempre em busca da paz, da harmonia e da união, e reforçou que todas as mulheres devem sim ser submissas aos seus maridos. Enfim, né? O líder, por fim, lamentou o ocorrido e disse aos oficiais que iria orar pela família da Azazel. Um pouco tarde para orar, eu acho. Os oficiais também encontraram nos pertences da Azazel o seu diário, onde ela escrevia sobre as agressões que sofria e expressava o sentimento de angústia, mas cercada de esperança que um dia o seu marido se tornaria outra pessoa e ela viveria o grande amor que sempre sonhou. Eu acho complicado, sabe? É um assunto polêmico esse negócio de religião, mas assim, né, gente? Pelo amor de Deus, como que você vai aconselhar uma pessoa que está sofrendo violência doméstica a ser submissa àquele homem e tentar encontrar o melhor nele? Tem gente que não tem nada de bom, a pessoa simplesmente não presta e pronto. Então eu acho complicado, né? Porque a Azazel, ela foi basicamente empurrada para a morte. Ela ficou nesse relacionamento com esperança de que algo melhor aconteceria, com as esperanças de que as suas amigas e o seu pastor tinham dito para ela, né, de que o relacionamento é assim mesmo e que uma hora as coisas se encaixam. Enfim, eu acho extremamente complicado isso, mas eu prefiro não opinar muito porque é um assunto polêmico. Só que eu quero saber a sua opinião, então deixa para mim aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.